Olá a todos, hoje é dia 6 de janeiro de 2019, primeiro domingo do ano, meu nome é Gilmar e eu estou aqui para comentar as principais notícias da semana. Antes de mais nada, eu espero que todos tenham tido aí um bom Natal, boas festas de fim de ano e que todos estejam aí, assim como eu, esperançosos com esse ano que se inicia, ok? Fundamentalmente o que eu queria comentar com vocês aqui é esses primeiros dias, na verdade, né, do mandato do Jair Bolsonaro. Tivemos a posse, dia 1º, uma grande festa, né? Claro que com toda aquela preocupação com o esquema de segurança, que depois eu vou comentar um pouco mais aí nos desdobramentos disso, mas efetivamente o Jair Bolsonaro não é mais candidato, ele é efetivamente o presidente, então agora as coisas, né, têm que se desenrolar, né? E nós já tivemos várias questões, várias notícias, né, algumas importantes que já estão dando tom do que será esse novo governo, né? A primeira delas é esse mapeamento que está sendo feito em todos os ministérios, no sentido de identificar cargos de confiança, principalmente cargos que estão aí em excesso, né? Porque você tem duas situações, você tem o cargo de livre nomeação, onde o governo nomeia quem ele quiser, independente de ser funcionário público ou não, de prestar concurso ou não, nada disso, ele vai lá, nomeia, o cara vai e assume o cargo. São aproximadamente 20 mil cargos que o governo federal tem de livre nomeação, então está sendo feito um levantamento disso na perspectiva de você diminuir essa quantidade de cargos, tá certo? Segunda coisa é fazer uma limpa, né? Tirar aí os militantes políticos, né, que estão encastelados na estrutura do governo, né? Então é importante essa perspectiva da diminuição da máquina estatal, tá? Outra coisa importante que apareceu, eu estava até dando uma olhada aqui, né, algumas polêmicas, né? Então, por exemplo, no ano passado, o Temer, o ex-presidente, ele havia indicado que o salário mínimo iria para R$ 1.006 aproximadamente, né? Ele não assinou esse decreto, deixou para o Bolsonaro e o Bolsonaro assinou o decreto com um salário mínimo de 996 ou 994 reais, não chegando a R$ 1.000. Isso gerou um certo mal-estar, né? Mas é preciso que se explique que na verdade não foi uma escolha do Bolsonaro. O que acontece é que a legislação que determina o salário mínimo, que foi aprovada no governo da Dilma, estabelece um cálculo para você definir o salário mínimo. Então não é a vontade do presidente. Esse cálculo é baseado na inflação do ano anterior, no PIB dos últimos 2 anos, e aí eu não sei exatamente como que é a fórmula matemática, mas você faz um cálculo e esse cálculo projeta o salário mínimo. Como a inflação deste ano de 2018 foi muito baixa, menor do que a expectativa que se tinha anteriormente, então é claro que isso fez diminuir o salário mínimo. Então não foi uma vontade do Bolsonaro, se não, vou diminuir a projeção do salário mínimo, nada disso, e sim ele seguiu a lei que já estava valendo. Aliás, essa legislação, ela vale para a determinação do salário mínimo até esse ano. Quando ela foi aprovada no governo da Dilma Rousseff, ela era uma lei que tinha um prazo de validade, que ia exatamente até 2019, tá certo? Então foi por isso que o Bolsonaro, aparentemente, diminuiu um pouco a expectativa do aumento do salário mínimo, mas não foi por vontade própria, sim, ele está simplesmente seguindo a legislação, tá? Outra informação importante que teve foi o que está acontecendo ainda, trágico ali no Ceará, né? Grupos do crime organizado, deve ter ali o PCC no meio, está botando terror no Ceará, né? Incendiando, passando um caminhão aqui, incendiando ônibus, incendiaram até um caminhão que transportava comida, então está terrível. O governo do Ceará pediu auxílio ao governo federal e o juiz Sérgio Moro, que agora não é mais juiz, é ministro da Justiça, ele prontamente atendeu a esse pedido e já enviou algumas tropas da Guarda Nacional, né? Então
o que se destaca aqui é a rapidez do ato, né? Então não houve nenhum tipo de vacilo aí por parte do governo, não. Tem um problema de segurança pública em tal estado, então vamos lá agir de pronto. Por que isso é importante? Porque vamos lembrar que uma das bandeiras principais do Bolsonaro era a questão da segurança pública, e nesse aspecto ele está agindo conforme foi o prometido, né? Algumas polêmicas que vão surgindo, né? Então a questão dos impostos, né? Então o Bolsonaro deu uma declaração que depois foi desmentida pelo setor da área econômica, né? Ele dizendo que iria diminuir a alíquota máxima da tabela do imposto de renda, que é de 27,5%, ia diminuir para 26%, mas em compensação iria aumentar a alíquota do IOF. Aí a equipe econômica disse que não ia ter aumento do IOF, então ficou dito pelo não dito. Isso me parece um problema de comunicação interna, né? Isso vai acontecer, né? Um governo novo ainda, muita gente que está entrando aí na administração pública e no executivo que eventualmente não tem uma experiência, então ainda falta uma coordenação mais afinada, mas são detalhes que não comprometem aí o desenvolvimento do governo. Mas é importante ressaltar que não pode haver aumento de imposto, né? Mesmo que seja para compensar uma coisa ou outra, tá? É muito complicado você, com essa alta carga tributária que o Brasil já tem, fazer qualquer proposta de aumento de imposto. Precisa diminuir as despesas do governo federal. Isso é fundamental, tá certo? Tem a questão da Previdência. Eu não vou comentar muito sobre a Previdência, eu estou querendo estudar um pouco mais esse tema e fazer um vídeo específico a esse respeito, mas existe aí toda uma questão, não, porque precisa fazer a reforma da Previdência, ela gera atritos, porque tem a ver com a cultura brasileira, tem a ver com uma situação estabelecida, então ela é muito delicada, muito complicada, vai dar muito trabalho ainda, tá? E a questão mais polêmica da semana, sem dúvida, foi a definição do apoio do PSL no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, à eleição ou a reeleição do Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados. O Rodrigo Maia é um claro representante aí da chamada velha política, né? E o Bolsonaro foi eleito exatamente para se contrapor a essa prática política que o Rodrigo Maia representa. E o PSL definiu aí um apoio. Claro que esse apoio ele é baseado numa certa estabelecimento de compromissos, né? Principal compromisso é que o Rodrigo Maia, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, ele coloque na pauta de votação e dê prioridade à reforma da Previdência, porque tem um detalhe importante. O presidente da Câmara dos Deputados, assim como o presidente do Senado também, ele define a pauta. Então, por vontade dele, ele pode travar uma determinada matéria. Tá? Então, isso é importante. Então, se estabelecer um compromisso com ele nesse aspecto e uma participação nos cargos da mesa diretora, né? Primeiro secretário, segundo secretário, etc. E também na definição ali das comissões permanentes da Câmara dos Deputados. As comissões que são mais importantes, né? Comissão de Constituição e Justiça, onde todos os projetos de lei necessariamente passam por lá, tá certo? Mas é desagradável. Então eu não tenho muita convicção de que essa é a medida mais correta, né? Mas é preciso levar em consideração que o PSL, ainda que tenha tido uma boa votação, num universo de 513 deputados, o PSL tem ali por volta de 50. Então ele não tem uma bancada expressiva que possa fazer frente ou se colocar como o partido que iria indicar o presidente da casa. É desagradável, não há dúvidas que é complicado isso. Para partidos sem expressão, o pessoal, por exemplo, pode lançar o Freixo, eu sou purista, e fazer um discurso moralista, porque não tem nada a perder. Mesmo o Partido Novo, que se diz liberal,
pode também lançar o seu candidato, dizer que não apoia a velha política, porque também não tem responsabilidade nenhuma. O PSL é diferente. O PSL é o partido do governo. Então ele tem responsabilidade para encaminhar a administração, as propostas do governo. Então é compreensível que não é agradável, mas é compreensível que isso aconteça. Vamos acompanhar e ver como a coisa se desenrola. Lembrando que nós temos um problema que a Constituição gerou. Né? O presidente do país, ele toma posse dia 1º de janeiro, mas o Congresso Nacional vai tomar posse somente em fevereiro. Então fica aí um interregno que é complicado também. Mas enfim, são coisas que a gente precisa melhorar na própria Constituição. Por último, para que o vídeo não fique muito longo, eu queria me ater aqui a uma questão que é a postura da imprensa com relação ao governo. Né? Nós já esperávamos, eu cheguei a comentar isso aqui, que seria uma postura de enfrentamento. Tanto por questões ideológicas, a grande maioria, para não dizer a quase totalidade dos jornalistas tem um viés de esquerda, de uma maneira ou de outra são simpatizantes do PT, né, ou do PSOL, qualquer coisa do gênero. Então eles iriam mesmo ter uma postura de enfrentamento com o governo. Né? Mas a coisa tá complicada. Eles estão pegando qualquer detalhe, qualquer vírgula para criticar. E críticas absolutamente secundárias, mas eles estão transformando elas em grandes questões. Né? Começando na posse. Tá? A posse do Jair Bolsonaro ela foi cercada, por motivos óbvios, de um grande aparato de segurança. Vamos lembrar que o Bolsonaro sofreu um atentado durante a campanha, que tirou ele praticamente da campanha do segundo turno, no final do primeiro turno e do segundo turno. Tá? Ele fez campanha pela internet. E é claro, e a própria Polícia Federal, o Gabinete de Segurança Institucional, eles já tinham identificado grupos que estavam ameaçando. A gente não sabe se essa ameaça é apenas de retórica ou se realmente estavam organizando alguma coisa nesse sentido. Mas é claro que você não pode vacilar. Então a campanha, a posse do Bolsonaro de fato foi uma posse onde a questão da segurança foi levada muito a sério. Então você tinha vários bloqueios. Quem ia para a posse não podia nem levar uma garrafa de água, bolsa, pochete, nada. Tá certo? Nem carrinho de bebê. Então o que aconteceu? Isso, claro, vai se estender para os jornalistas. Então houve um esquema de credenciamento do jornalista, mas que restringia a ação do jornalista àquela situação que ele ia cobrir. Então, por exemplo, você tinha um jornalista que na hora do credenciamento falou assim: eu vou cobrir a posse na Câmara dos Deputados, onde é feita a posse legal. O Congresso Nacional dá posse ao presidente. O outro jornalista fala: não, eu vou cobrir a chegada no Palácio do Planalto, na rampa ou no discurso do parlatório. Se o jornalista fazia essa opção na hora do credenciamento, ele não poderia se deslocar de um lado para o outro. E isso os jornalistas tomaram como um pretexto para criticar a posse, dizendo que ela estava restringindo a liberdade da imprensa. E não era verdade. Era uma questão de segurança, tá? E que é claro que você precisa controlar. Tá? Mas os jornalistas, ou por questão ideológica, ou porque eles estão mal acostumados, eles gostam de ser paparicados, porque muitos políticos querem ser amigos de jornalistas para terem notícias favoráveis a eles na imprensa, ficaram revoltados. A Mônica Bergamo, por exemplo, fez uma matéria na Folha de São Paulo criticando, dizendo que era um atentado à liberdade dos jornalistas, que estava restringindo a atuação dos jornalistas. Não era verdade. Tanto não era verdade que o programa, né, Os Pingos nos Is, o jornalista, né, nos Pingos dos Is são 3, né, um deles que fica em Brasília, que é o José Maria Trindade, ele mesmo explicou isso. Falou: não teve restrição. É que você, na hora do credenciamento, você optava por ficar em um lugar e você tinha que ficar ali. Você não podia ficar circulando. Coisas que os jornalistas não estavam acostumados, porque eles estão acostumados a serem paparicados. E é claro que você teve um esquema de segurança legitimamente
reforço, foi legítima essa preocupação com segurança, um sistema de segurança mais restritivo, que é natural que isso aconteça, tá certo? Mas os jornalistas resolveram criar isso aí como se fosse uma restrição da imprensa, da liberdade de informação, que não é nada disso, isso é uma grande bobagem, né? Um outro caso que expressa bem essa relação com a imprensa é o caso da ministra Damares, que é a ministra da antiga Secretaria do Ministério dos Direitos Humanos, agora ele tem um outro nome, Secretaria da Família, enfim, eu não lembro o nome direito agora. Existe uma perseguição muito forte a ela. Primeiro, pela declaração que ela havia dado, que ela teve uma experiência mística quando era mais jovem, que ela tinha sofrido uma violência sexual, e ela declara que teve uma experiência que viu Jesus, e isso até impediu ela de cometer suicídio. Isso foi tratado como chacota, né? E para você ver como as coisas têm dois pesos e duas medidas. Alguns anos atrás, numa entrevista num programa de TV no Rio de Janeiro, o deputado João Willis disse que falava com seus orixás. Ninguém achou isso estranho, não tem problema nenhum. Ele fala com os orixás, ótimo, que maravilha, né? A religião aí de matriz africana. Ninguém achou ruim que um deputado declarasse que falava com os orixás. Agora, porque a Damares disse que teve uma experiência que viu Jesus, isso virou um escândalo. Virou motivo de chacota, inclusive por parte da imprensa. Recentemente, já depois de empossada como ministra, a Damares fez uma brincadeira, quem assistiu o vídeo viu que era uma brincadeira, onde ela disse, olha, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, que é uma tradição, faz parte da cultura, né? A roupa do menino, da criança quando nasce é azul e da menina é rosa. Não só isso, o próprio governo federal tem a campanha de prevenção do câncer de mama, que eles chamam de Outubro Rosa, porque é relativa à mulher. E tem o Novembro Azul, que é a campanha de exame de próstata. E, obviamente, quem faz exame de próstata é o homem. E ninguém criticava isso. Por que a campanha para a mulher é rosa e a campanha para o homem é azul? Bastou a Damares falar que menino veste azul e menina veste rosa, que virou um escândalo. Aí você tem um monte de gente cretina, como esse tal do Luciano Huck, que tirou uma foto vestindo uma camisa rosa. Quando você vai ver no cotidiano dele, toda vez que ele e a esposa lá com o filho está lá com uma manta, uma roupinha azul. É uma hipocrisia terrível, né? Mas mais do que isso, no dia seguinte dessa declaração, a ministra Damares foi dar uma entrevista na Globo News. E o jornalista Merval Pereira, que é um jornalista aí já de muito tempo da Globo, jornalista de confiança da família Roberto Marinho, foi extremamente mal educado com a Damares. Toda hora interrompendo ela falando. Você não vê uma feminista dizendo nada a respeito, tá? E, no entanto, a Damares foi lá respondendo, né? Sendo até muito simpática com ele, né? Coisa que eu não seria se eu estivesse no lugar dela. Tá? Por que eu estou ressaltando isso? Porque isso vai ser a tônica. A imprensa, ela tem um problema. Primeiro, você tem essa questão ideológica. Boa parte da imprensa, a grande maioria dela, é de esquerda. Segundo, essa imprensa está desesperada. Por quê? Porque eles perderam o monopólio da informação. Hoje você se informa muito mais, de maneira muito mais consistente, com a chamada imprensa alternativa. Os grandes veículos de comunicação perderam esse espaço. A Folha de São Paulo, a gente chama Folha de São Paulo, mas na verdade é a Falha de São Paulo, ela serve muito mais para mentir, para desinformar. A mesma coisa acontece com o Globo, a mesma coisa acontece com o Estadão. Eles perderam esse monopólio e eles não estão sabendo como é que reagem a isso, eles estão desesperados. Porque eles não são, se você quer informação de verdade, né? Se você quer o fato, você não vai procurar na Folha de São Paulo, você não vai procurar no Globo, você não vai procurar no Estadão, você vai procurar na imprensa alternativa. Certo? E eles não sabem como tratar com isso. E estão muito mal acostumados a serem paparicados, né? Reclamaram até que não tinha comida. Agora o governo precisa sustentar, precisa alimentar jornalista agora. É uma coisa terrível. Mas isso vai ser a tônica, tá? Vamos aguardar aí, como eu disse, a primeira semana de governo, ainda estão batendo cabeça, é normal, tá? As coisas estão se desenhando.
Nós também temos que perceber que existe em alguns momentos uma certa disputa de poderes, disputa de protagonismo dentro do governo. Isso também vai acontecer, não tem jeito. Não vamos achar que nós temos ali uma harmonia, uma grande família que estão ali todos. Você tem disputa de poder, vai ter disputa de poder dentro do PSL no Congresso Nacional, não tenham dúvida disso. Isso não é bom nem ruim, o problema é como você faz essa disputa de poder, né? Ela é legítima se for feita de maneira honesta, de maneira transparente, tá? E não por negociata, né? Espero que nos próximos dias o governo Bolsonaro cumpra a sua promessa, e eu acho que ele vai fazer isso, ele só deve estar estudando a melhor maneira de fazê-lo, que é abrir a caixa preta do BNDES, né? Escancarar para a população o que foi feito com o dinheiro público nos governos do PT. E no governo do Fernando Henrique também, né? Que não vamos esquecer que o Fernandinho, o Henriquinho, foi um governo de esquerda. O PSDB é um partido de esquerda, ainda que se tentem dizer o contrário. Ok? Eu vou ficando por aqui, o vídeo já ficou longo demais. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários, eu leio todos, é muito importante que vocês comentem o vídeo para que a gente possa melhorá-lo, tá certo? Temas, né, que vocês queiram discutir, tá? E fico por aqui, nos vemos na próxima semana, um forte abraço a todos e até mais.